estão? Estão bem? Como passaram o final de semana? Tudo em paz? Graças a Deus, né? Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos falar sobre autorretrato e retrato, né? O que é um autorretrato e o que é um retrato? Vamos aprender a diferença desses dois? Vamos lá. Então, ó, autorretrato é quando o artista ele faz o retrato de si mesmo, né? Quando uma pessoa ela faz o retrato de si mesmo, certo? O autorretrato ele pode ser feito através de desenho, de pintura, de colagem, de escultura ou até mesmo uma selfie. Vocês sabiam que uma selfie é um autorretrato? É. Só que para a gente fazer a selfie, a gente precisa de um aparelhozinho, né? Que é o celular, tá certo? O autorretrato também, a gente pode fazer com diversos tipos de materiais. Pode fazer utilizando tinta guache, pode fazer utilizando giz de cera, pode fazer utilizando pedacinhos de papel, pode fazer utilizando pedacinhos de EVA ou de qualquer outro objeto, tá certo? O autorretrato, ele apresenta algumas características. Que características são essas? Primeiro, que a cabeça, quando você vai fazer o seu autorretrato, a sua cabeça, ele tem que atingir um espaço grande da folha, tá certo? Por quê? Para ocupar um espaço bom daquela folha. O segundo, é importante lembrar que o autorretrato, ele não pode ser feito de corpo inteiro. Você não vai fazer o seu autorretrato do seu corpo todinho. Tem que ser, ó, mais ou menos assim, do busto para cima, tá certo? É como se fosse uma foto 3x4, só que sem que você mesmo é quem está fazendo o seu autorretrato, ok? Não pode, gente, esquecer nenhuma característica. Como assim, tia? Quando você vai fazer seu autorretrato, você não pode esquecer de nenhuma característicazinha sua. Por exemplo, não pode esquecer de fazer as orelhas. Se você, na hora do autorretrato, está de brinco, tem que desenhar o brinco. Se você usa aparelho e você vai fazer seu autorretrato com a boquinha aberta, você tem que desenhar o aparelho. Se você tem franja, né, as meninas, se tem franja, tem que fazer a franjinha. Que mais? Se você tem aquelas sardazinhas no rosto, aquelas pintinhas, tem que fazer. Por exemplo, ó, que nem a tia que tem um sinal aqui. Se você tem um sinal que dá para perceber, você tem que fazer, né? Então, não pode esquecer nenhuma característica sua. Uma boa maneira de você fazer o autorretrato é se olhando pelo espelho, né? Você pega um espelhinho, vai se olhando e vai desenhando. Ou pega uma foto sua, tá certo? Tira uma selfie e depois pega o celular, fica olhando por aquela foto e desenhando, tá certo? Agora, nós vamos ver alguns exemplos de artistas que fizeram o seu próprio autorretrato. Essa artista aqui, o nome dela é Tarsila do Amaral. Ela foi uma grande artista brasileira, né? Além de pintora, ela também era desenhista, tá certo? E aqui, ó, Tarsila fez o seu autorretrato. Ó, como a tia falou, o autorretrato não pode ser do corpo inteiro, tem que ser mais ou menos assim, da cintura para cima, né? E não pode esquecer de fazer nenhuma característica sua. E outra coisa que é importante no autorretrato, você sempre tem que pintar um fundo, ó. Agora vamos ver outro exemplo de artista que fez o seu autorretrato. Então, ó, esse artista aqui, o nome dele é Vincent van Gogh, tá certo? Ele é um artista holandês, foi um grande pintor, tá certo? E ele fez aqui o seu autorretrato. Então, ó, vamos relembrar aí
o autorretrato, tá certo? Então, o que é um autorretrato? É quando a pessoa, ela representa a imagem de si mesmo, né? Ou seja, é quando você desenha você mesmo, tá certo? E esse desenho ele pode ser feito através de uma pintura, através de uma colagem, através de uma escultura, até mesmo de uma selfie, né? Muito bem. As características do autorretrato, quais são? Primeiro, o rosto, ele tem que tomar um grande espaço da folha, né? Para que essa folha ela fique bem, como é que se diz? Bem ocupada pela a face. Segundo, o autorretrato não pode ser feito de corpo inteiro, tem que ser da cintura para cima, né? Outra característica do autorretrato, tem que ter esse fundo aqui, ó. Tá vendo que tanto no autorretrato de Tarsila, como no autorretrato de Van Gogh, nós temos um fundo aqui, né, por trás da pintura, tá certo? E não pode esquecer também de fazer todas as características, como a tia já falou. Se você é menina e tem franja, se você usa brinco, se tem barba, se tem algum sinal, se tem aquelas sardazinhas, né? Se você usa óculos, se usa aparelho, então tudo isso você tem que fazer no seu autorretrato, tá certo? Agora, vamos ver o retrato, né, gente? Retrato é quando você faz a fotografia, ou seja, a representação de outra pessoa. Você não vai desenhar você vai desenhar outra pessoa. Então, a diferença entre autorretrato e retrato é essa. Que no autorretrato você está desenhando a si mesmo, você está fazendo a sua imagem. Já no retrato, você vai fazer a imagem de outra pessoa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho dois exemplos de retrato, tá certo? Ó, diferente do autorretrato, o retrato ele pode ser feito tanto da cintura para cima, como de corpo todo. Não tem problema. O retrato, ele do mesmo jeito que o autorretrato, ele pode ser feito através de desenho, através de pintura, através da fotografia, como está aqui, né? A fotografia impressa, através da selfie, também, da selfie não, através de uma fotografia com uma câmera, você pode fazer o retrato, através de uma escultura, certo? Então, ó, autorretrato é quando você faz a imagem de si mesmo e retrato é quando você faz a imagem de outra pessoa. Ó, quem aí já viu um quadro chamado Mona Lisa, né? Tem até aqui na nossa apostila, ó, Mona Lisa, esse quadro aqui. Esse quadro Mona Lisa, ele foi pintado por um pintor chamado de Leonardo da Vinci, certo? Então, ele é um exemplo de retrato, porque foi pintado por outra pessoa. Como aqui, ó, nós estamos vendo dois retratos que são imagens de outra pessoa, tá certo, pessoal? Então, ó, agora vamos para as perguntinhas para saber quem prestou atenção na nossa aula, tá certo? Vamos lá? O que é autorretrato? É quando a gente faz o nosso próprio desenho, a nossa própria imagem, né? Muito bem. O que é retrato? É quando a gente faz o desenho de outra pessoa, ou seja, a imagem de outra pessoa. Muito bem. O autorretrato, ele pode ser feito do corpo todo, sim ou não? Não, só da cintura para cima. Muito bem. E o retrato pode ser feito do corpo todo? Pode, do corpo todo, da cintura para cima. Isso, ó, parabéns. A gente pode fazer coisas no autorretrato que não tem na gente. Por exemplo, eu não uso óculos. Eu posso me desenhar, fazer o meu autorretrato de óculos?
não, né? Que eu não uso óculos, a não ser que naquela hora que eu estou fazendo o meu autorretrato, eu esteja usando um óculos. Aí eu posso, tá certo? Outra perguntinha. A gente pode esquecer de fazer o fundo no final do autorretrato? Não, né? Ó, tem que ter esse fundinho aqui, tá certo? Então, já que agora a gente já falou bastante sobre o autorretrato e sobre o retrato, vocês vão pegar aí a apostila de arte de vocês. E na página 15 e 16 tem falando aqui, ó, sobre o autorretrato e tem falando aqui sobre o retrato. Aí vocês vão fazer, ó, essa atividadezinha aqui da página 16, que diz assim: faça seu autorretrato no espaço abaixo. Então, aqui dentro desse quadro, vocês vão criar o seu autorretrato. E na página 17 tem dizendo: no espaço abaixo, faça um retrato de um colega. Então, aqui dentro você vai fazer o retrato de um colega. Esse colega pode ser um coleguinha lá da escola, pode ser um coleguinha que não é da escola, que é da sua rua, pode ser uma pessoa da sua família, tá certo? Então, vai ficar aí ao seu critério. Você quem vai usar a sua criatividade, tá certo? Para realizar essa atividade. Entenderam? Gostaram da nossa aula de autorretrato e retrato? Então, um beijo, ó, e até a nossa próxima aula.